Nosso abraço fraternal para a querida Igreja Presbiteriana Central de Campinas, que neste ano está comemorando o seu Sesc Centenário. Evidentemente que esta igreja passou por outras fases lá nos seus primórdios e foi reorganizada há 33 anos depois, e por isso também há uma comemoração um pouco mais recente, de 117 anos. Mas, de fato, depois de 10 anos da chegada do primeiro missionário presbiteriano ao Brasil, houve um novo começo do evangelismo reformado em nossas terras. E desta feita, a cidade de Campinas sediou este novo momento do presbiterianismo e que veio fazer surgir a querida Igreja Presbiteriana Central de Campinas naquele longínquo 1870. Nós deixamos aqui consignado o nosso abraço fraternal a esta igreja por ocasião destas comemorações, rogando ao Senhor que possa derramar profusas bênçãos sobre a vida de todos os seus membros, as famílias, os múltiplos ministérios, a vida da sua liderança, da pessoa dos seus pastores, do conselho todo, da junta diaconal. Que o Senhor seja servido, usá-los no seu reino de maneira abundante. Quero partilhar convosco muito rapidamente o texto da palavra de Deus que se acha em Colossenses, capítulo 1, os versos 3 a 6, que diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Quero pontuar 4 coisas que me parecem fundamentais na história de uma igreja. A primeira delas é que a igreja está sedimentada na preciosa graça do Senhor. A igreja só existe por causa da graça de Deus. A graça do Senhor que se revelou de maneira universal, geral, mas que de uma maneira muito particular, específica, especial, como chamamos, redimiu o homem, trouxe redenção ao perdido pecador e oportunizou a que ele pudesse vir integrar a família da fé. É a obra do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário, a expressão máxime da graça do Senhor, que revela o seu grande amor para conosco. Esta igreja Sesc Centenária tem sido objeto da graça de Deus e tem não apenas ouvido este evangelho da graça, mas tem compreendido todas as dimensões do que esta graça faz nos corações. E então faz coro com o dizer do apóstolo Paulo: ouvistes e entendestes a graça de Deus. A segunda razão, o segundo elemento, fundamento que quero aduzir aqui é que a igreja está sedimentada na compreensão da palavra de Deus, no afadigar-se no conhecer as Escrituras Sagradas. Por 2 vezes nesse texto é mencionado a Escritura, sempre chamada de verdade, a verdade do Evangelho, ou esta graça que ouvimos e entendemos conforme a verdade. E a igreja alcança estas 15 décadas porque ela tem se afadigado na palavra de Deus. Em terceiro lugar, fundamento especial para uma igreja que avança ao longo dos anos é o fato dela ter no seu seio o amor fraternal. Ao lado da fé e da esperança que cadenciam o passo da igreja, Paulo falou dos colossenses, cujo amor era abnegado, era dedicado, o amor que eles tinham uns para com os outros. E este amor fraternal tem sido vislumbrado na vida desta igreja. O último aspecto, a obra missionária, o avanço. E Paulo não deixa de mencionar isso, que aquele evangelho que chegou aos colossenses estava agora se expandindo por todo o mundo, crescendo em toda a face da terra. E esta igreja, do alto da sua longevidade, continua sendo uma igreja de missões. Que Deus abençoe a todos os queridos irmãos.
Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor,